Então tá, vamos lá pessoal, falta 3 segundos aqui para dar 1 hora. Eu me chamo Volney, eu sou embaixador e faço parte do time que é do projeto Fedora. Eu sou engenheiro da computação, atuo há mais de 8 anos na área com software livre e no projeto Fedora na parte de qualidade eu estou há 3 anos. Então eu vou dar um breve resumo para vocês aqui do que a gente faz, o que é o meu dia a dia, anualmente, de todos os testes que a gente costuma fazer e todas as ferramentas que a gente tem. Vou falar aqui com vocês os nossos casos e planos de teste, toda a parte de automatização que a gente faz, a parte de triagem, os critérios que a gente usa para cada versão do Fedora. A gente tem uma série de critérios para alfa, para beta, para a versão final do Fedora. A gente tem toda a parte dos dias de teste, que é um dia especial que a gente faz para fazer um conjunto determinado de testes. E, claro, eu vou mostrar bem rapidamente como é que também você pode se tornar parte do time de qualidade. E depois aí no final eu abro para pergunta para todo mundo. Aqui tem um exemplo de um caso e de um plano de teste. Então, o Fedora hoje a gente trabalha com bastante coisa. A gente tem diversos ambientes de trabalho, diversas ferramentas. E para cada conjunto dessas ferramentas a gente escreve casos e planos de testes. Aqui tem um exemplo de um caso de teste. Por exemplo, o login do LiveCD. Então, para a gente ter certeza que o LiveCD está bootando, essas são as séries de passos que cada um dos nossos testadores faz. A cada 6 meses a gente faz isso cada vez. Então, 2 vezes ao ano a gente faz esse tipo de teste. Aqui dá para ver, ele tem uma descrição. Então, o que seria esse caso de teste? Uma descrição bem rápida. Como os passos para reproduzir. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e os resultados esperados. Então, a pessoa ela tem uma documentação bem simples, onde ela pode ler o que ela tem que fazer e o que ela tem que esperar. Se tudo que tiver de esperado for alcançado, o caso de teste é sucesso. E ali tem um plano de teste, que é um pouco mais complexo. Daí é quando, por exemplo, envolve um sistema que tem mais coisas a serem testadas. Um plano de teste ele já tem toda uma história. Então, se esse problema ele é dessa versão ou da versão passada, ele tem toda uma introdução. Ele tem critérios, escopos, prioridade. Então, a gente trabalha bastante com a parte de prioridade. A gente tem, eu vou falar mais tarde, o que a gente chama de blocker bugs, que seriam bugs que têm que ser resolvidos antes da versão ser lançada. A gente tem bugs que talvez a versão pode sair com eles podem ser corrigidos mais tarde. E a gente tem, claro, os bugs de segurança, que daí eles são de alta prioridade e têm que ser resolvidos no momento que a correção estiver pronta. E, claro, todo plano de teste tem uma pessoa responsável, ou um time responsável. A gente trabalha em vários times no Fedora. Então, pode ser que seja o time de workstation, o time de server, o time de cloud. Cada ambiente de trabalho tem o seu próprio time. Então, a gente vai subdividindo e isso fica a cargo de um time ter essa responsabilidade e cumprir os prazos. Um plano de teste ele tem que ter bem definido um calendário. Então, aquilo tem que ser cumprido, porque senão vai atrasar a versão. Mas hoje o Fedora trabalha com no time de qualidade a gente deve ter em torno de 150 pessoas, distribuídas ao redor do mundo todo, e com vários fusos horários diferentes. Nem sempre a gente consegue se encontrar e resolver no mesmo dia alguma coisa. Então a gente criou uma coisa chamada dias de teste. Seria o quê? Qualquer pessoa pode sugerir um dia de teste, por exemplo, um dia de teste de virtualização. O que acontece nesse dia? A gente vai pegar no Bugzilla todos os problemas relacionados à parte de virtualização, a gente entra no canal DRC, entra o time de teste, os times de desenvolvedores e os usuários como estiverem interessados, e naquele dia a gente tenta zerar o máximo possível o número de bugs. Então a intenção é o quê? Colocar todo mundo junto e naquele dia, naquele mesmo horário, todo mundo varrer, testar, para dar agilidade. Porque senão, às vezes, o prazo vai se estendendo e vai complicando para a gente. Então, no Fedora 24, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes de nuvem, workstation, de localização. Então, esses testes, qualquer pessoa com uma conta no sistema pode sugerir e ficar em cargo dele. Então, por exemplo, se eu quiser, na próxima versão do Fedora, fazer um dia de teste só com o ambiente de KDE, eu vou lá, sugiro, sendo aprovado, eu fico responsável por lá e ajudar e fazer toda a parte de coordenar aquele dia. Esse é o Bode, a principal ferramenta que a gente usa hoje para fazer toda a parte de teste de pacotes. Então, o Fedora, a parte de teste,
trabalha com pesos, então o karma que a gente chama, então cada conjunto de pacotes tem que um determinado conjunto de pessoas dissesse se ele está ok ou não. E claro, quanto mais for o nível do pacote, maior é o conjunto de pessoas que tem que dizer sim ou não para ele. Por exemplo, um pacote mediano, em torno de 3 pessoas tem que testar qualquer coisa que for modificada nele e aprovar. O pacote do kernel já é em torno de 10 pessoas. Então, 10 pessoas têm que ter testado tudo que foi reportado e tem que estar funcionando para ser liberado para o nosso repositório atualizado do Fedora. O Bode, essa é a versão 2 dele, ele linka com os bugs. Então, quando um desenvolvedor vai lá e gera uma nova versão do pacote, o pacote, quando ele chega aqui para a parte de teste, ele já vem linkado qual que é o ticket lá no Bugzilla. Então, eu vou pegar, por exemplo, um pacote que nem esse está aqui, ele fala que tem esse bug, aquele bug e 2 outros testes unitários. Esses 2 outros testes aqui são testes genéricos. Se a atualização está funcionando e se manteve a funcionalidade. Então, por exemplo, uma próxima versão do LibreOffice. Atualizei. Ele inicia, ele atualiza. Então, esse é um teste básico. E, claro, acima ficam os testes daquilo que foi corrigido naquela versão. Então, eu faço o time de teste, vou lá, pego, instalo o repositório de updates testing, que é o que a gente costuma trabalhar diariamente, instalo esse pacote, vou até cada um desses tickets e vejo se aquilo que está lá descrito, com os passos que estão descritos lá, estão sendo cumpridos. Então, uma correção, um determinado botão no LibreOffice parou de funcionar. Está aqui a correção. Realmente funciona. Eu vou lá, refaço aqueles passos. Se estiver funcionando, eu dou ok. Se não, dou karma negativo. E assim a gente vai trabalhando. Se chegar a atingir a quantidade positiva, a partir do momento que chegou nesse nível, ele vai automaticamente para o repositório de updates e daí segue distribuído para todos os nossos usuários. Então, isso aqui é o dia a dia da parte de teste para pacotes. Tá? E, claro, esse sistema você não precisa ser necessariamente contribuidor do Fedora. Então, a gente aceita tanto anônimo quanto pessoas que são contribuidores. Então, se você tiver algum problema, naquele pacote você pode ir lá e comentar nele, que alguém vai estar olhando, no caso, o time de qualidade sempre olha. Então, mas o Fedora ele consegue lançar uma versão a cada 6 meses. Só que 6 meses para tudo que a gente tem a cada versão é muito complicado de fazer todos os testes manualmente. A gente nem tem capacidade de mana para isso e são muitos testes. Então, o Fedora automatiza boa parte das suas tarefas. Como é que ele faz isso? Esse é um conjunto de ferramentas que hoje a gente está utilizando. O Beaker ele é um controlador, um remoto que a gente usa para fazer a parte de setup das máquinas que vão fazer os testes. O kernel test é um shell script bem fácil, você roda e ele faz toda uma série de testes relacionados a kernel, se o kernel está com as permissões corretas, teste de estresse, então é um shell script bem tranquilo de se rodar. O OpenQA, que é o que a gente mais está usando, por exemplo, na versão 24 do Fedora, 100 dos testes que a gente tem descritos, como eu falei ali atrás, de teste de caso e plano de teste, foram feitos automatizados. Então, a cada versão, a gente tinha um boot rodando toda noite, ele testava 100 daqueles casos de teste para a gente. Então, a gente não necessita de pessoas para fazer isso. Ele dava sim ou não e fazia uma série de testes. O OpenQA é uma ferramenta desenvolvida pelo pessoal da OpenSUSE. Tá? É uma ferramenta do Fedora, mas funciona muito bem e permite que a gente faça bastante casos de teste. Ele é todo em Python. Então, agora a gente está numa fase de o quê? Tentar todos aqueles casos de teste. Hoje a gente tem mais de 200 casos de teste para cada release do Fedora. A nossa intenção é tentar automatizar o máximo possível eles. Então, a gente está no processo de escrever em Python código para que ele fique rodando no OpenQA. O ResultsDB é um banco de dados só para resultados. Então, quando sai do OpenQA, ele gera isso num banco em Xcode. E isso é lido também pelo Bode e pelas nossas ferramentas. Então, o ResultsDB é um banco específico para resultado no formato de banco de dados. O Tasktron, que é uma ferramenta que a gente já está desenvolvendo há algum tempo, que eu vou falar mais adiante, é o substituto do OpenQA. Então, a ideia dele é ser um pouco melhor em alguns quesitos que hoje a gente não tem como fazer no OpenQA. Por exemplo, a parte que envolve ambiente externo, um teste de áudio. Se atualizou o Fedora e continua funcionando os drivers de áudio. A gente não tem como fazer isso hoje de uma forma automatizada. Não tem um retorno externo. Da mesma forma, a parte de configurações de rede. Muitas das ferramentas de automatização usam rede para se comunicar. Então, como é que eu vou, por exemplo, mudar para uma bridge, mudar para um outro tipo de configuração de rede, eu vou perder o contato com o automatizador. Então, a gente tem alguns problemas de teste que a gente não consegue fazer ainda totalmente de forma automatizada.
E o Test Days Front-End, como foi aquilo que eu disse, é uma interface bem simples, que vai na nossa wiki e permite que a pessoa marque se aquele teste de caso funcionou ou não nos dias de teste. Então, você estabelece lá que vai ser o dia de teste de virtualização, ele puxa todos os casos de teste relacionados à virtualização e você pode simplesmente ir marcando dizendo se funcionou ou não, para que no final ele compile um relatório para a gente saber, nesse dia de teste, o que funcionou? Isso e aquilo e aquele outro. E, a gente roda tudo em virtualização. Então, o problema de fazer isso é que tem um servidor lá em algum lugar fechado, um banco de dados, a gente não tem esse retorno externo. Senão, a gente teria que colocar uma pessoa lá, vai ficar lá, e aí, deu saída de áudio? Então, a gente não tem o mundo físico, no caso. A gente tem servidores distribuídos ao redor do mundo todo. Então, a ideia isso, na verdade, eu não conheço, se alguém souber me dizer, alguma ferramenta que, quando é um estímulo externo necessário, que consiga ser feita automatização. Eu já vi algumas tentativas, mas é todo um outro conjunto, por exemplo, de teste de áudio. Um servidor isolado numa sala com áudio, microfone ativo, é todo uma tentativa, mas diretamente, de outra forma, ainda não conheço. Então, essa aqui é a ferramenta de kernel test, é uma ferramenta bem simples. Aqui estão descritas todas as versões de teste que a gente está, dos nossos kernels atualmente no Fedora. Então, a gente está na versão estável 24. 24. Temos já a próxima versão também em teste, que está disponível no RAID, a 25. O Fedora 23 e o 22, que daqui a um mês a gente vai cortar as atualizações. Então, toda vez que é lançada uma atualização do kernel, a gente, além de testar toda a parte daqueles bugs, a gente roda ainda o kernel test para verificar se tudo está de acordo. E aqui é onde a gente guarda os logs. Então, se vocês quiserem saber se algum kernel está com problema ou não, aqui tem um status de cada versão do kernel do Fedora. Aqui está o OpenQA. Então, esse aqui é um build próximo já, que depois eu vou mostrar. A gente ainda não fez o branch para a versão 25, mas a gente já startou para ele tentar compilar os testes em cima do RunRide atualmente. E ali mostra, por exemplo, ele está rodando 100 testes, 81 funcionaram, 16 falharam. E aqui estão descritas as plataformas. Então, a gente testa 32, 64, tem teste para ARM, tem teste para Atomic, tem teste para nuvem. Então, todos os casos de testes. Então, por exemplo, aqui tem o Fedora, das últimas versões, a gente fez uma modificação. Você tem 3 versões, que é a Workstation, a Cloud e a Server. Só que, além disso, a gente tem o que a gente chama de Fedora Base, que seria a plataforma que todas as 3 estão construídas. Então, a gente testa o núcleo do sistema e depois testa cada uma das customizações. Então, tem diversos testes. Por exemplo, se ele instala, se depois de instalar funciona a atualização, se o menu instala e tem algum problema. Então, a gente vai testando cada coisa e a gente está conseguindo cada vez mais automatizar isso. Então, por exemplo, aqui no caso de teste que a gente tem já automatizado para a parte do KDE, vai ser Linux, a base dos serviços que estão startando, toda a parte terminal, toda a parte do Wi-Fi, upload. Então, são alguns testes que a gente não precisa mais colocar pessoas realmente para fazer isso. A gente deixa uma ferramenta rodando e quando falha a gente vai lá, olha o log, vê o erro, procura, corrige e manda de novo ela startar. Ela fica rodando 24 horas essa ferramenta. Tanto que depois eu vou mostrar a quantidade de versões que a gente gerou no Fedora e disso pode multiplicar pelos dias, os 6 meses, foi quantos testes automatizados essa ferramenta ficou fazendo todo santo dia. Então, esse aqui é o Tasktron, que a gente está trabalhando já faz uns 2 ou 3 anos, que visa substituir o OpenQA e ter uma ferramenta que dê automatização completa para a gente. Então, qual que é o objetivo dele? Substituir qualquer outra ferramenta e qualquer outra deficiência que a gente tenha com elas. Porque hoje, atualmente, o Fedora faz uma parte automatizada, outra parte manual, e a gente quer tentar fazer tudo de uma forma automatizada, mas sem deixar de ter que excluir qualquer um dos nossos casos de teste. Então, todos os 200 casos de teste que eu falei, eles têm que ser cumpridos mesmo com essa nova ferramenta. Aqui com o Tasktron, a gente está trabalhando pelo IT, então, distribuição check. Se isso é o pacote que tem que entrar, ele vai entrar na versão 24 ou na versão 25, as dependências dele. Isso vai para qual versão ele tem que ser destinado. Ele vai poder ser compilado agora ou ele tem que ser para a próxima versão do Fedora. Ele vai poder ser relacionado. Então, por exemplo, para eu instalar esse determinado pacote, eu dependo desse outro pacote.
ele faz esse tipo de teste. Hoje a maioria das ferramentas de automação já tem, mas ele faz um pouco melhor, no sentido que ele chega ao ponto que isso é uma atualização de funcionalidade, isso é uma atualização de segurança. Então a gente consegue ter um nível mais granular do que cada pacote realmente vai necessitar naquela ferramenta. Então a gente consegue dar uma melhor prioridade do que a gente está fazendo naquele momento. Baseado em evento, então toda vez que rodar ele vai sair se sim ou não e o erro. Ele vai ser simples, essa é a ideia do Tasktron. Local Triviation é o quê? Se eu rodar o Tasktron no servidor ou rodar o Tasktron na minha máquina, o resultado tem que ser o mesmo. Hoje isso a gente não acontece. Se você roda no servidor, o teste passa, você vai rodar na máquina de alguma pessoa do time de QA, ele falha. Então a ideia é o quê? Com toda essa onda de Docker e outras coisas, usar de uma ferramenta que o resultado vai ser sempre o mesmo, para você ter total certeza que está funcionando aquela funcionalidade ou não, independente da plataforma, independente de quem rodou aquele teste. E, claro, a gente não projetou o Tasktron para ser usado somente por Fedora. Como a gente usa uma ferramenta do SUSE, a gente está projetando uma ferramenta para que, se qualquer distribuição no futuro pretenda usar, que bom, que nos ajude e a gente dê seguimento a esse projeto. Ele não é projetado de nenhuma forma para ser utilizado somente por Fedora. Ele vai nos atender, mas pode atender a qualquer outra distribuição. A parte da triagem. Então, como eu disse, a gente tem bastante otimização, mas a gente tem os reportes de bug. Então, quando você tem algum problema, você vai ter nosso Bugzilla e diz, eu estou com esse determinado problema e eu preciso de ajuda. Tá, e aí o que a gente pede? Você coloca algum log ou você coloca as maneiras de reproduzir aquele problema. Mas acontece que muitas pessoas não fazem isso. Então, o que mais a gente tem em torno de uns 5.000 bugs abertos hoje, mas nem todos estão com as informações que a gente precisa. Então, a gente tem um time de triagem só para fazer o quê? Ir em cada um desses bugs e dizer, faltou o log, faltou espaço para reproduzir, esse é de uma versão anterior, porque, por exemplo, cada vez que alguém reporta, pode ser, tá, como a gente trabalha com prioridade, que um determinado bug não seja resolvido naquela versão. E pode ser que já na versão 24 aquele bug está corrigido, então esse se torna inválido. Então, existe uma série de coisas que a gente vai checando, só que aí de forma manual. Tá? Então, a gente não tem hoje um analisador dos nossos bugs no Bugzilla para verificar esse pacote tinha esse defeito nessa versão. Será que se fizer isso, nessa nova versão está funcionando? A gente não tem uma forma de automatizar um leitor de Bugzilla ainda. Então, isso é tudo feito manual. Alguém tem que ir lá, reportar o bug, o time de triagem tem que testar, e aí o desenvolvedor vai olhar. Então, o time de QA faz o quê? Ele faz essa filtragem, de organizar a informação e descrever melhor a prioridade. Então, isso é uma questão de segurança, isso é uma questão de funcionalidade, isso a gente tem que olhar agora. Então, aí a gente entra em direto contato com o desenvolvedor e já no mesmo dia a gente tenta resolver. Então, o Bugzilla, na verdade, é a porta de entrada para o time de QA. Qualquer problema que você tem, ou o ABRT, que é uma ferramenta automatizada de reporte, cai no Bugzilla. A gente tenta, a cada versão a gente tem em torno de mais de 6 a 8 mil. A gente não consegue, porque, como eu falei, apesar dos testes que a gente tem, apesar de todo o conjunto de profissionais que estão trabalhando, inclusive em tempo integral, existem ainda muitos erros e muitas coisas que são muito específicas. Por exemplo, hardware. A gente não tem todos os hardwares disponíveis para fazer os testes. A gente não tem uma determinada configuração. Por exemplo, em um determinado país, algum problema, talvez na parte de rede, de rotas. Então, a gente trabalha em diversos outros países. Então, algumas coisas são muito específicas. Então, a gente não tem como realmente resolver. Mas o máximo que a gente consegue, de acordo com a prioridade, claro, de cada problema, a gente tenta sempre resolver. E as últimas versões do Fedora, as 3 últimas, apesar de que, se alguém me fizer uma pergunta, eu já vou adiantar, atrasou o Fedora, as últimas 3 versões, mas foi por causa da qualidade. Ela foi elogiada. Então, nas últimas 3 últimas versões, apesar de a gente não ter conseguido seguir nosso panorama de prazo, foram consideradas as versões mais estáveis do Fedora. E como vocês sabem, o Fedora ele não é focado para servidores. Então, o foco dele é inovação. Então, uma distribuição que a cada 6 meses ainda assim consegue entregar uma estabilidade é realmente muito difícil de encontrar hoje. Então, aqui eu vou mostrar alguns critérios que a gente usa. Eu trouxe só um deles, a versão final. Então,
por exemplo, quando a gente chegou na versão 24 beta, para a gente lançar a versão 25 do Fedora, a gente tinha essa série de critérios. Todos os bugs da versão beta resolvidos. Como eu disse, a gente tem bugs e tem as categorias que eles se encaixam. Se o bug é de alta, média prioridade e se é um bug chamado blocker. O que é um bug blocker? Não instala o Fedora em ambiente 32 bits, que é uma arquitetura principal do Fedora. Isso é um bug blocker. Então, enquanto a gente não resolver esse bug, a versão não vai sair. Então, existe um conjunto de erros que a gente só vai liberar a versão se realmente ele tiver sido corrigido. Então, a gente trata dessa forma, as prioridades e aquilo que é extremamente importante de ser feito. Além disso, claro, todas as formas de mídia que a gente distribui hoje, elas têm que funcionar, tanto por rede, diretamente para o servidor, pendrive, live media, todas as instalações elas têm que estar funcionando para as diversas plataformas. Hoje o Fedora disponibiliza para em torno de 10 plataformas, 32 bits, 64 bits, ARM, PowerPC, Spark, i64, ARM64. Então, todas as plataformas elas têm que estar funcionando. E, claro, toda a parte de pós-instalação. Se você instalou um ambiente GNOME, tem que conseguir subir o ambiente GNOME. O serviço deles tem que estar funcionando. Então, todos os bugs, todas as tratativas que a gente faz é o quê? Em cima dos nossos casos de teste, em cima dessas metas que eu falei, aí a próxima versão estável é liberada. Então, a gente tem reuniões semanais sobre isso, que a gente chama de reunião Go ou não Go, que elas acontecem na terça-feira à tarde. Elas ditam o quê? A gente provisionou o Fedora, por exemplo, 24 para ser lançado no dia 5 de junho. Mas tinha um blocker bug, que no caso era relacionado ao Anaconda, que é o nosso instalador, que ele não particionava. Então, não tinha como a gente liberar uma versão que não particiona o disco com o instalador. Então, a gente atrasou mais uma semana, e assim vai. Então, a gente atrasa até se é um bug severo, ser corrigido. Então, a gente não libera nada com algum erro grave. Claro, existem certas coisas que a gente libera, mas atualiza logo em seguida. Então, elas têm certas prioridades. A gente busca sempre liberar o máximo estável possível com aquele conjunto de novidades que o Fedora lança a cada versão. Aqui só um cronograma bem rapidinho de como foi o Fedora 24. Então, lá no dia 23 de fevereiro, a gente fez o merge, o branch da versão para a versão 24. Um mês depois, a gente já fez o freeze do alpha. Então, o que é o freeze? Os desenvolvedores eles vão desenvolvendo. Cada versão do Fedora ela tem um conjunto de novas funcionalidades que são sugeridas pela comunidade e elas são atualizadas de tempos em tempos o percentual que aquela funcionalidade está concluída ou não. Só que se a gente ficar esperando sempre aquela funcionalidade ser concluída, a gente não consegue liberar nenhuma versão. Então, o que a gente faz? A gente estabelece um prazo, que geralmente é 1 mês ou 2 meses, vai depender do andamento dos nossos trabalhos, e a partir daquele período não pode fazer mais nenhuma modificação de grande porte na imagem. Então, o que vai ser feito é só correções muito básicas. Então, a gente congela o código e trabalha para estabilizar aquele código para liberar uma versão. Então, quando foi liberado o Fedora Alpha, o código era um código de 1 mês atrás, só com algumas correções para ser uma versão Alpha. Claro que não é a versão mais estável, mas muitas pessoas, desde a primeira versão do Fedora 24, continuaram utilizando ela, simplesmente foram atualizando. Aí a gente lançou no dia 29, então, 1 mês depois a gente lançou a versão final do Alpha do Fedora. Aí, 1 mês depois, de novo, a gente fez o freeze do beta, então, geralmente as nossas funcionalidades elas estão ali em 25% a 30% no Alpha, em torno de 50% a 60% no beta, concluídas. Claro, existem outras funcionalidades que já estão prontas, então assim que ela estiver pronta, ela já é empacotada, se ela está dentro daquele período que não é de congelamento. E a gente liberou o beta lá no dia 10 de maio. Tá? E, como eu disse, ali o nosso prazo previsto, na verdade, era para 5 de junho, para a versão final do Fedora, mas devido a alguns problemas, a gente acabou estendendo. Então, a gente estava com o código pronto do Fedora 24, estável no dia 31 de maio. Só que até a gente conseguir estabilizar ele para lançar, a gente só soltou ele no dia 21 de junho. Então, esse é o processo que a gente faz toda hora na parte de release. A gente, daqui provavelmente a 1 mês, já vai fazer o branch para a versão 25, e aí já starta tudo de novo. Daqui a mais 1 mês já vem o alpha, daqui a 2 meses já vem o beta, e se tudo der certo, o Fedora 25 está previsto para outubro.
terceira semana de outubro. Então, vem mais uma versão esse ano do Fedora. Então tá, eu acabei de falar aqui que tem, aparentemente parece que o Fedora só tem 3 versões, né? Para o público em geral, sim, o Fedora tem 3 versões. A alfa, a beta e a final. Para o time de qualidade, já não é bem assim. O time de qualidade, o Fedora 24 teve 15 versões. Por que tive 15 versões? Cada versão teve um conjunto de testes daquela versão. Então, o alfa teve 7 testes. Então, antes de a gente lançar a versão final do alfa, a gente fez 7 imagens, testou as 7 imagens, rodou aqueles 100 testes todo santo dia e rodou mais 200 casos de teste manualmente. Então, até a gente falar, atende aos critérios, como eu falei, cada versão tem seus critérios. Atende os critérios alfa, atende, então a gente vai liberar. Então, toda vez a gente roda, e não é a versão já em seguida que a gente compilou, que é a primeira que a gente vai liberar. Para não dizer que isso nunca aconteceu, há 2 versões atrás, da 22, a versão final foi compilada só uma vez depois. Então, tirando a beta, foi feita uma nova compilação, somente essa se tornou a final. Mas é muito raro. Geralmente, a gente, como essa, são 5, 6 a cada versão. Tá? Então, para a beta, a gente testou 6 versões. Aí, a gente fez um RC, que é quase lá, mas ainda não. Foram 2 versões. E aí, sim, a versão final do Fedora 24. Então, o Fedora 24 teve 15 versões até ser liberado. Isso, todas as 30 imagens que a gente tem atualmente, todas as plataformas, todas foram testadas no mínimo 30 vezes. Então, por que a gente costuma dizer que... Por que ajudar o time de qualidade do Fedora? Claro, se vocês usam o Fedora, se sentirem dispostos a nos ajudar a mantê-lo cada vez melhor, é um objetivo. A aprendizagem, então, se você quer saber como é que trabalha um time de qualidade, as ferramentas, todas as metodologias, testes unitários, todos os tipos de testes, então, é uma forma de aprender quem está trabalhando na área. Como experiência conta, então, se você quer trabalhar numa empresa com qualidade, se você falar que você é do time de qualidade do Fedora e mostrar todas as ferramentas que eu falei, você vai ter conteúdo para poder mostrar, isso é aceito. Tá? E satisfação, porque afinal você está usando uma ferramenta e você está ajudando ela, então nada melhor do que você estar consumindo conteúdo e poder também estar devolvendo a sua contribuição. Então, como é que pode participar do time de qualidade? Todas essas formas que estão aqui atrás. São 6 formas, como eu mostrei, todas elas existem vários níveis, então vocês não precisam se assustar. Será que eu não tenho muito conhecimento, estou começando agora? Não tem problema. Existem testes muito básicos. Como eu falei, você pode, por exemplo, testar o próximo pacote de uma atualização. Se você testar que você atualizou, funcionou, e, por exemplo, se é um LibreOffice, você consegue continuar fazendo uma planilha, beleza, isso já é um teste que a gente precisa. É um teste muito básico, qualquer pessoa pode fazer. Então, existem diversos testes para diversos níveis de contribuição. Triagem a gente precisa bastante, então, como eu disse, a gente tem em torno de 5.000 bugs abertos, muitos faltam informação. Então, você, por mais que não saiba o conteúdo, se é um compilador, é um pacote mais técnico, mas você vai saber se está faltando a informação que a gente precisa, de como reproduzir, se está faltando algum log, se está faltando informação. Então, qualquer pessoa pode ajudar a fazer a parte da triagem. Aí, a parte de desenvolvimento de ferramentas já é um pouco mais avançada. Então, hoje o Fedora, quase 80% das nossas ferramentas são em Python. Então, se você gosta de Python, o Fedora vai ser um mundo muito bem-vindo e simples para você. Todas as nossas ferramentas são em Python atualmente. E a gente precisa o quê? Fazer cada vez mais novas ferramentas. Por exemplo, o desenvolvimento do Tasktron. A gente precisa continuar desenvolvendo ele. Ele ainda não tem todas aquelas funcionalidades que a gente falou. Então, a gente precisa de gente para poder desenvolver aquelas funcionalidades. Claro, fazer os testes de pacotes. Então, novas versões de cada pacote. Teste da própria versão do Fedora. Aqui está mais ou menos numa escala de tempo, tá? Então, a triagem do bug, qualquer pessoa pode fazer, você não vai ter que doar muito do seu tempo por semana. Caso e plano de teste já é um pouco maior. Desenvolvimento de ferramentas aí pode ser tanto criar só um caso de teste em Python, ou desenvolver aquela ferramenta, então já é um tempo maior. Teste de pacote já vai muito mais tempo. E teste de versão, você tem que estar quase que todo dia olhando, porque
como eu falei, o Fedora 24 teve 15 versões. Era muito frenético. Eu pegava uma versão no começo da semana e já tinha outra versão no final da semana. Então, o tempo que você tem que dedicar para testar realmente as versões de Fedora, ela tem que ser maior. Tá? Você não consegue, porque, como a gente falou, a gente está em um ritmo muito frenético de vir solicitação de tudo que é lugar do mundo, de pacote, de outras coisas. E a gente tem que tentar resolver, porque a gente tem prazo, e assim a gente vai indo. Perguntas? Os testes que a gente tem hoje não são em serviços, são em nossos programas. Então, o sistema operacional e o ambiente de trabalho. A gente não testa a nível disso, de se o Apache ou qualquer outro pacote de alguma função específica está funcionando. A gente não tem isso. O ambiente não sobe. Isso. O ambiente não sobe. Claro, a gente tem, por exemplo, a porta não subir, por exemplo, testes de Firewall. Se as regras do Firewall, então, tem comunicação. Se você instala e em seguida você não consegue mais acessar a rede. Não, isso a gente tem. Mas nesse sentido de serviço, por exemplo, servir um serviço web e ver se ele está acessível, isso não, a gente não chega a esse tipo de teste. Na parte de automatização. Mas sim, tem esses testes escritos e geralmente os times fazem. Então, o time de server faz muito isso, ele testa a maioria das funcionalidades que a gente usa. Para web, banco de dados e outras ferramentas que vão rodar no Fedora. Então, eles fazem esse teste manualmente. Eles startam um banco Apache com uma página simples, acessa. Conectam um banco de dados, criam um banco de dados, conecta, sim. É feito, mas não de forma automatizada hoje. Sim. Funciona da seguinte forma. O Fedora trabalha com o que a gente chama de upstream. Então, se há um bug realmente do LibreOffice, o que a gente faz? A gente recomenda que abra diretamente ao LibreOffice. Então, a gente fecha aqui e abre lá, direto na fonte. Se é um bug na nossa forma de empacotamento, então a gente tem que resolver. Tá? Então, a gente tem essa separação. Isso quem faz é o time de QA. O time de QA vai lá, testa de novo. Isso aqui acontece somente com a gente, a nossa forma de empacotar, ou realmente isso é... o que a gente faz? A gente geralmente vai até o Bugzilla, por exemplo, da Document Food, a gente vê lá, existe esse erro aqui, existe. Então, é um erro genérico que está sendo corrigido aqui. A gente faz o quê? Esse erro aqui está lá. Então, quando muda o status lá, a gente também muda aqui. Tá? Então, o Fedora ele trabalha dessa forma. A gente não tem nenhuma correção hoje. Por exemplo, deixou de funcionar o LibreOffice é a janela X no Fedora. A gente arrumou aqui e ficou somente para o Fedora. Então, só os usuários do Fedora vão ter a janela no lugar correto. Se a gente fizer esse tipo de correção, que a gente também faz, porque a gente participa dos outros projetos, ele vai direto para o código-fonte. Então, se tinha algum problema no LibreOffice, realmente, todo mundo que baixar a nova versão do LibreOffice vai ter aquela correção. Tá? A gente não guarda com a gente devolve para o projeto-fonte. Sim. Isso, por exemplo, um exemplo bem clássico de que a gente não é 100%, o pacote não é 100% upstream, é o kernel. O kernel do Fedora, ele não é o vanilla. Ele não é exatamente o código que vem direto do kernel org. Ele é o kernel, a versão mais estável, com alguns patches que a gente mantém. Então, se for uma coisa muito urgente, sim, a gente faz isso. Tá? Segurança, vamos corrigir, é para agora, a gente libera. Mas em seguida a gente já manda para o projeto fonte. Tá? Mas, em geral, quando é uma falha muito grave de segurança, e tem um grupo hoje trabalhando em cima de Linux e todas as ferramentas que usam. Então, esse grupo já faz a correção, já manda para o fonte, em seguida a gente já recopila. Tá? Mas é muito raro de a gente fazer a correção no nosso pacote, a não ser que seja extremamente urgente e, por algum motivo, lá a gente não teve contato direto com a fonte e eles não puderam ver se aquele patch funciona. Porque uma coisa é o time de qualidade do Fedora, que testa relacionado ao Fedora. Outra coisa, por exemplo, é a Document Foundation. Então, a gente tem um patch aqui, a gente manda para lá. Mas eles vão fazer as verificações dele também. Né? Mais alguma pergunta? Então tá. Obrigado, pessoal.